Olá, sejam todos muito bem-vindos. Podem acessar, podem entrar. Esta é a Casa do Empreendedor, o podcast da SIC para você, nosso associado, empresário e empreendedor. Eu me chamo Robert Otto e fico lisonjeado por estar gravando mais um episódio deste belo projeto da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Chapecó, para levar conteúdo de qualidade e relevância para todos vocês. Um agradecimento especial já aos nossos patrocinadores institucionais, a Aurora Coop, Eco7, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó e Domi Consultoria Empresarial. Quero aqui receber a todos vocês que estão ouvindo, assistindo e especialmente aos nossos convidados que estão aqui na mesa. Elon Rebelato, vice-presidente da SIC, que retorna aqui ao podcast, estava aqui conosco no lançamento. Seja bem-vindo, Elon. Obrigado. Márcia Bonamigo, do escritório Piccoli, Advogados Associados. Marta Belato, da Domi Consultoria Empresarial. Sejam bem-vindas. Tiago Padilha, da Revoe Contabilidade. E Vicente Machado, da Machado da Rocha Advocacia. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Quem está ouvindo, com certeza, já entendeu que o tema hoje é pesado, porque a nossa mesa aqui também tem nomes de peso, né? Então, esperamos que a gente possa contribuir com todos vocês. Hoje, o tema tem alta relevância. Possivelmente, é uma das principais fontes de preocupação dos empresários. A carga tributária, a contabilidade, até porque uma variedade de situações, uma variedade de impostos, uma legislação muito densa, frequentes alterações, cumulatividade, burocracia e alta carga tributária. Talvez isso esteja aí nas principais dores de muitos de vocês, empresários que nos escutam. E não sei se é só comigo, mas quando eu escuto falar de tributação, de imposto, me dá um arrepio, assim, sabe? Eu fico meio que de cabelo em pé, isso que eu tenho cabelo cacheado. E é frequente nas rodas de amigos que empreendem também uma preocupação muito grande com relação a isso. E é bem possível que essa preocupação se dê, na maioria dos casos, no meu também, por ter um receio, né? Ter um medo de interpretar errado, de tomar uma decisão errada, e isso vai trazer o radar de alguma fiscalização para o meu negócio, para a minha empresa, de correr mais riscos. É um assunto que é pesado porque não é do nosso cotidiano. Então, muitas vezes, a gente acaba se distanciando ainda mais de algo que a gente deveria estar realmente por dentro. Né? E é exatamente por isso que o nosso tema hoje, o nosso tema principal do podcast é você por dentro da reforma tributária. Então, já vamos começar, para aproveitar o tempo, aproveitar a mesa que é extremamente pesada, nomes fortes, empresas fortes, começar trazendo esse assunto um pouco mais nesse contexto inicial que eu trouxe, aproveitando que o Elon está aqui. Eu gostaria de começar sabendo por que esse assunto, na tua visão, Elon, é tão assustador e quais os principais receios que você, como vice-presidente da ASIC, entende e recebe dos associados com relação a esse tema? Por que o empresariado tem um distanciamento desse tema e quais os principais medos que você percebe? Bom, primeira coisa que a gente tem que deixar mudar até uma questão cultural nossa. E aí eu uso uma frasezinha que o pessoal usa bastante, que imposto é roubo. O imposto, a gente tem que entender que o imposto é tirado da gente para fornecer alguns serviços, né? A gente acredita que isso é lógico, que isso é inerente a gente, ao ser humano quase, né? A gente já nasce com a questão tributária, com a questão de imposto. Mas, na verdade, isso é algo que a gente faz. Claro, a gente está sendo obrigado a fazer isso, mas a gente está destinando uma parte da nossa renda, de tudo que a gente gasta, para sustentar um ente que administra a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Certo? Então, é essa coisa que a gente tem que desvincular um pouco, assim, que o pessoal acha que a gente tem que pagar imposto. Alguns acreditam que isso começou lá atrás, né? E não, na verdade, quando se começou a se organizar a sociedade, se viu a necessidade de cobrar o condomínio, né?
do país, da cidade onde você vive, para manter o serviço. Só que hoje a coisa tomou proporções, né, enormes, né? A tributação hoje no Brasil está em torno de 36% do que a gente... Então, um trabalhador trabalha 5 meses aí para pagar imposto, e depois que ele começa a trabalhar para ele, não tem lógica, né? Então, e o serviço que a gente recebe é ruim, porque, vamos dizer, você hoje está com o teu filho na escola pública, você tem a tua casa lá, vai no SUS, tá. Mas se você estivesse ganhando um pouquinho mais, você ia continuar? Não ia. Por que você não ia? Porque o serviço que você está recebendo não está adequado. Então, já está aí o sinal que o que você está pagando não serve para nada, né? Não está sendo bem utilizado. A máquina é muito grande e tudo mais, né? Bom, mas a questão, vindo para o lado do empresariado, realmente o que assusta é que é muito complexo, né? No Brasil, a gente pagar imposto. Quem vende para fora do estado sabe a loucura que é, né? Você calcular ICMS... ICMS é DIFAL, né? A diferença da alíquota de ICMS é ICMS substituto, você não sabe se está pagando certo, já tem medo de saber se está pagando certo, e além de que você não sabe se aquele preço que você está vendendo, se a tua margem estiver muito apertada, você não sabe se vai sobrar alguma coisa no final da história. Então, e sem falar na insegurança que você tem de estar trabalhando, faturando, papai, e aqui 3, 4 anos, chega uma cartinha para você que você tinha outra coisa, ou um outro negócio, ou mudou a lei, ou não sei o quê. Então, todos esses fatores realmente causam muita insegurança aí. Até na questão da reforma tributária, né? O pessoal estava muito assustado no início, e aí também é óbvio, né? Quem está trazendo o pacote também assusta, né? Mas é algo que já vinha sendo discutido há tempo, vai aumentar. E nós conversamos várias vezes que se simplificasse, né? Pelo menos mantendo o que arrecada hoje, o país só simplificasse, que a gente não tivesse todas essas variações, esse tempo perdido em gastar, tempo perdido em calcular o imposto que vai se pagar, já seria uma grande coisa, né? Então, para ver como é que a gente está, né? Então... Posso pegar um gancho? Sim, claro, posso pegar o gancho do Elon? Então, eu acredito, Elon, perfeito nessas palavras, do ponto de vista do empresariado, e depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão técnica, mas a necessidade da reforma tributária, né, para o empresário em si, ela vem justamente como uma maneira da gente tentar trazer mais segurança jurídica para aquele que está pagando, né? Perfeito. Porque nós, como atuamos na área, né, tanto contadores como advogados, a gente atua na área, a gente sabe como os entendimentos dos tribunais administrativos, eles são muito, muito volúveis, né, são muito modificáveis, né, e se você eventualmente tem que ingressar na esfera judicial para ter o seu direito garantido, talvez aí a gente possa constatar a própria falha do sistema tributário, né, porque se você precisa discutir um direito que é seu, às vezes está expressamente escrito na lei, ou às vezes... através dos cálculos nós conseguiríamos apurar, com certeza é uma constatação dessa falha, né? Então, num primeiro momento, acredito que a segurança jurídica deve ser levada em consideração, né? Para que o empresário, de fato, possa colocar o olho na lei e ter a certeza do que ele está pagando. Esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto da reforma tributária, depois que vai ser trazido, será que essa nova reforma tributária vai, de fato, respeitar, por exemplo, o princípio da capacidade contributiva? Porque existiam algumas propostas, por exemplo, no sentido de que, por exemplo, num primeiro momento, haveria uma alíquota única para todo mundo, né? Agora, a comissão está em discussão no sentido de, eventualmente, fazer essas diferenciações de acordo com determinados setores da economia, o que já é, evidentemente, bastante válido. Mas daí depois eu já vou passar o questionamento para os colegas e já vou puxar. Será que, de fato, nós estamos tendo uma reforma tributária que vai, de fato, simplificar, ou necessariamente vai fazer com que o empresariado continue se perdendo nesses cálculos e vai fazer com que enche a máquina pública ainda mais? Porque, mais do que uma reforma tributária, talvez, e a gente pode tocar nesse ponto depois, acredito que nós tenhamos que passar por uma reforma administrativa profunda. Se nós pegarmos, por exemplo, a arrecadação do PIB do Brasil do ano passado, que foi de 2,2 trilhões de reais, e isso são dados do IPEA, né, do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, que é um órgão do governo, nós vamos perceber que somente os gastos obrigatórios do governo no ano passado foram de 80% do PIB. Ou seja, 2 trilhões de reais foi para pagamento de previdência social, pagamento de folha,
e outras despesas obrigatórias. Para as despesas discricionárias, sobrariam aí, digamos assim, 200 bi, né? Então, você imagina você ganhar 100 mil reais na tua empresa e ter à sua disposição para investimento, para crescimento, apenas, né, entre aspas, 20 mil reais de todos os 100 de riqueza, digamos assim, que você produz. Sim. Então, é muito, né? Muito. Esses números que o Vicente traz assustam, porque a gente sabe que é inchado, né? Que é maior do que deveria ser, mas muitas vezes a gente não consegue ver a proporção, então os números ilustram. E eu penso que o nosso papel aqui hoje é realmente ilustrar, né, trazer clareza para que as pessoas possam, a partir daqui, de nos ouvir, buscar estar mais informado, buscar até, quem sabe, uma assessoria mais capacitada, mais habilitada para essa área. E até falando nessa parte de ilustrar, de trazer as pessoas para dentro desse tema, a SIC não faz isso somente com este podcast, já tem ações já há muitos anos olhando para a parte tributária. E uma delas, inclusive, o Vicente coordenou pelo NJE, que é o Feirão do Imposto. Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Feirão do Imposto para, quando as pessoas ouvirem, né? Poxa, o que é o Feirão do Imposto? Elas possam estar mais claras, né? Ter mais clareza do que é e possam participar, possam apoiar este grande evento também. Claro, aqui já falando na condição de coordenador, né, do Núcleo de Jovens Empresários da Associação Comercial, e também já publicamente agradecendo a Domi também, que foi uma das nossas parceiras no Feirão do Imposto desse ano, que está aqui com a gente nesse podcast. O Feirão, ele é um evento que acontece já desde 2003, né, no âmbito aí do Conselho Estadual dos Jovens Empreendedores de Santa Catarina, que é, digamos assim, a FACISC Jovem, né, o braço jovem da FACISC, assim como a Associação Comercial tem o seu braço jovem no Núcleo de Jovens Empresários, a FACISC também tem esse braço. E nós, desde lá de 2013, então, todos os anos a gente faz essa ação com o intuito de conscientizar as pessoas acerca da necessidade da reforma tributária, que finalmente está acontecendo, talvez não da melhor maneira, mas está. E também, evidentemente, ressaltando também quais são os pontos hoje da administração pública que devem ser melhorados para que a gente tenha uma maior eficiência no gasto público, né? E nós fazemos sempre ações lúdicas voltadas realmente não apenas ao empresariado, mas à população em geral, para que a gente consiga atingir essa mensagem para o maior número de pessoas, né, Robert? E embora nós aqui tenhamos a nossa maior parte do nosso público seja um empresariado esclarecido, a gente tem que entender aí que aproximadamente 50%, 60% da população brasileira às vezes não vai ter acesso a essas discussões ou não vai ter o conhecimento técnico suficiente para chegar nelas. E aí entra também a questão da justiça tributária, quando a gente fala de reforma tributária. De que maneira a gente pode criar um sistema tributário em que tanto o assalariado como o empresário que gera maior fonte de riquezas, ambos possam entender o que de fato eles estão pagando. Qual é a transparência disso, né? E nós, como Feirão do Imposto, enquanto NJE, a gente traz justamente essa discussão à tona, para que a gente possa fomentar essas ações no sentido de tentar elucidar, tentar deixar mais transparente para as pessoas como funciona a carga tributária, enfim, como funciona o sistema tributário nacional, né? Legal. Então, a SIC, né, deixa muito claro que ela sempre olha para o mercado, olha para o associado, e em cima disso, né, das necessidades, das dificuldades, a gente monta todas as ações, e é por isso que a questão tributária está na nossa pauta há muito tempo. Eu faria só um minuto. Por favor, fique à vontade. Eu acho que traria aqui que nós costumamos dizer lá no escritório assim que nós precisávamos ter, por parte do poder público, o SPED que eles tantos exigem, uma prestação de contas para todas as empresas, do Simples Nacional ao lucro real, né? E eu acho que, de certo, você tem um nível de prestação de contas absurdo, né? De informações. Supostamente o Simples, de forma mais simples, mas realmente nós temos o Brasil, falávamos antes, né? Sobre, de fato, sermos exemplo mundial quando a gente fala de controle, de arrecadação, de formas efetivamente, próprio PIX, né? Um exemplo disso. Extremamente eficiente, né? Exatamente. Somos eficientes e somos exemplo para o mundo. E aí a gente costuma dizer lá no escritório, nós precisávamos ter, em meio a, talvez, já que não temos uma reforma de administração pública, pelo menos um SPED do poder público. Que aí, de fato, a gente vê onde é que está indo toda essa arrecadação. Porque muito está escapando pelo meio dos dedos, nós não estamos vendo, e o contribuinte, sim, presta contas, não vamos nem entrar na complexidade tributária ainda que vai ser, nós temos que ter sistema que com certeza já deve estar bem preparado para 2026, para 2027, mas e aí, né? Então, numa visão do Feirão do Imposto, se a gente for pensar assim,
talvez esteja na hora de a gente começar a provocar do poder público o seu SPED. A sua prestação Se a de gente contas. prega tanto pela transparência, né? A lei de responsabilidade fiscal já prevê essa necessidade, né? Mas pensando do ponto de vista do empresariado mesmo, ou mesmo do próprio consumidor final, Isso né? mesmo. Nos é tanto exigido que a gente pague os tributos, que a gente tenha esse controle, mas afinal, como que o poder público presta de fato contas sobre aquilo que a gente paga, né? E nessa linha, eu vejo que talvez o melhor caminho seria, antes de discutir qualquer questão de reforma, vir análise administrativa. Por quê? Porque hoje a gente vê o Estado sedento de arrecadação. Passa ano e a gente cada vez mais vê o orçamento ser apresentado com déficit, necessidade de arrecadar mais, e a gente vai esmagando quem produz, vai esmagando quem consome cada vez mais. Por quê? Precisa arrecadar. Quando a gente pega todo o nosso sistema, porque na condição de quem produz, na condição da própria entidade, assim, que todo mundo é a favor de uma reforma. A gente precisa de uma racionalização hoje do nosso sistema, né? Quando a gente pega desde a nossa Constituição, que trata de impostos da forma como a nossa Constituição trata, a gente já vê o quanto é complexo. Nenhum lugar do mundo abre tanto detalhes como o Brasil abre na Constituição. O que a gente está discutindo e vai discutir dentro da reforma, está tudo na Constituição. Então é totalmente abrangente esse ponto. E isso traz o quê? A burocracia, que hoje é um fator que engole muito tempo, se gasta muitas horas, né? O Brasil está aí nos rankings como no inverso, né? Como um dos primeiros lugares dos países que mais perde tempo cumprindo com a obrigação. Temos uma máquina pública extremamente eficiente, talvez não exista no mundo alguém que fiscalize tanto que nem o Brasil fiscaliza. Extremamente eficiente, né, com arquivos digitais, nota eletrônica, e-social, um sistema SPED muito amplo. No entanto, temos uma insegurança jurídica, temos um cenário onde você não tem certeza, onde você depende muitas vezes de uma decisão posterior. Você precisa tomar a decisão hoje, mas Formar o que vai o preço. formar o preço. Mas quem vai validar se isso está correto ou não está é ali na frente. Tiago, só para complementar essa questão da eficiência pública que tu falaste, as discussões e a aprovação da reforma tributária agora não vem só por vontade política, não. Assim como a reforma da Previdência lá atrás foi aprovada porque o orçamento público já estava ficando estourado, a mesma coisa a reforma tributária. Eu falei para vocês que no ano passado, né, os gastos obrigatórios do governo chegaram a aproximadamente 80%. Os dados também do próprio IPEA, que em 2025 esses gastos chegam a 86%. E a previsão é que se o sistema tributário e a arrecadação e a máquina pública continuar arrecadando da maneira com que é hoje, no ano de 2030 chegaremos a 95% do PIB. Então, o que talvez maior parte da população não tenha conhecimento é que, na verdade, a vontade política, neste caso, vem em virtude desta necessidade. Porque se não for feita a reforma tributária, assim como houve a necessidade da reforma da Previdência lá atrás, nós vamos chegar num empate, digamos assim, num 0-0. E a partir dali vai ser prejuízo. E aí a gente sabe o que pode acontecer: inflação, descontrole do gasto, etc. E ninguém quer passar por isso de novo, né? Sim. Eu até tinha separado uma pergunta muito alinhada com o que o Thiago nos trouxe, então só quero que ele complemente, que quem sabe as pessoas possam ouvir e dizer assim, poxa, se vai ser tão complexo, vai ser tão difícil, por que fazer então, né? Então, já começa a deixar claro que é necessário. Quem sabe alguns critérios precisem ser melhores discutidos, mais debatido, né? Então, eu quero que você complemente essa resposta, Thiago, por favor. E também fale nesse projeto, nessa transição, que também já fica claro, que a gente discute agora, mas é implantada lá na frente, né? Que você também situe os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, em que momento, em que fase dessa transição a gente está. Perfeito. Então, a reforma, ela já é um consenso geral de necessidade. Por quê? Né? Desde que a gente adotou a Constituição atual, nós temos um modelo tributário, ele vem se arrastando e sempre se discutiu. É necessário que se tenha uma reforma ou uma adaptação do nosso sistema complexo, caótico, burocrático. Ok. Todas as tentativas, elas sempre eram barradas por quê? Interesses, né? Como é que eu vou fazer uma reforma que possa reduzir carga? Como é que eu vou fazer uma reforma que possa diminuir um controle? Como é que eu vou fazer uma reforma? Então, sempre esbarrava em uma falta, talvez, de vontade até política. Porque muitas vezes isso é algo que não é interessante do ponto de vista popular, vamos dizer assim, né? Até porque você almeja médio e longo prazo, né?
Com o tempo, isso foi ganhando uma consistência. Então, hoje a sociedade ela já está madura para uma reforma. Então, esse ponto eu acho que não há contestação, não há ninguém que possa vir e levantar uma bandeira dizendo, não, eu sou contra uma reforma do nosso sistema. O que se discute é a forma como está se fazendo isso. Essa é a grande preocupação, principalmente do quê? Apesar das PECs que foram, né, que iniciaram, que são o embrião disso que está se discutindo hoje, já está há um bom tempo no Congresso, ela passou por pouca discussão. E se a gente pegar principalmente a PEC 45, que foi a que juntou, né, esses pontos na Câmara dos Deputados, a gente viu uma votação extremamente rápida. Né? A gente viu, por exemplo, os 2 turnos exigidos serem votados praticamente no mesmo dia. Né? Comparável só com a velocidade de votar o aumento do salário dele. Exatamente. Então, não se discute uma necessidade e se entende, claro, que estamos falando de algo complexo. Então, situações complexas vão exigir soluções também complexas. O que se discute é que necessitava trazer a sociedade para esse debate. Né? Houve audiências e tal, mas muito rápidas, muito vagas, muito diretas, não se ouviu muitos setores. Alguns setores né? Muito direcionado, então parece que uma coisa faz de conta, sabe? Mas o objetivo era o quê? Parece que queriam ter uma marca. Nós aprovamos a reforma. E aí vem aqueles clichês que amarram em cima do quê? De uma necessidade de simplificação, de uma necessidade de a gente atualizar o nosso sistema tributário, porque as dinâmicas dos negócios, elas evoluíram. A gente tem hoje negócio tecnológico, nós temos hoje situações, nós temos hoje modelos que não são abrangidos pela legislação atual. Você tem que pegar, interpretar um ponto e fazer ele fechar com essa situação, né? Mas a forma como foi conduzido isso é o que preocupa, porque se empurrou um texto, foram se ouvindo alguns setores direcionados e vamos lá, precisamos aprovar, é um passo para o Brasil, é um passo. Então, esse clichê de usar todas as justificativas porque é importante para o Brasil, talvez a gente deixou passar num primeiro estágio de discussão importante que foi na Câmara dos Deputados, discussões fundamentais. Porque nós estamos falando aí de impacto na vida das pessoas. Nós estamos falando porque é uma reforma que vai interferir em produtos que vão ser consumidos, né? Em serviços que vão ser consumidos. Então é a população que vai sentir, teoricamente, esse reflexo. Vai chegar na ponta. Né? É uma reforma que vai abranger tributos que hoje incidem, né, de forma, vamos dizer assim, direta sobre o produto e sobre o serviço. Então, é preocupante a forma como foi discutido, porque muitos pontos passaram despercebidos, né? E o que se discute também é a forma como vai ser implementado isso, porque hoje já está previsto no texto, claro, ele ainda está em fase agora no Senado de discussão e parece estar num estágio mais maduro de discussão, com várias audiências públicas, passando pelas comissões, como todo projeto importante deve ser, né? Porque se a gente tem essa organização dentro do legislativo, ele tem um propósito de amadurecer esse tema, de ouvir todos os envolvidos, de perceber as nuances, perceber os efeitos colaterais. Eu sempre digo, de uma decisão você tem que entender o efeito colateral, né? Porque às vezes você está olhando um viés, mas ele pode estar impactando em outro, né? E nós estamos impactando em algo que é fundamental para a vida de todos os brasileiros. Seja do ponto de vista de consumir, seja do ponto de vista de trabalho, seja do ponto de vista de salário, seja do ponto de vista do desenvolvimento dos negócios. Porque só assim você aumenta a renda, né? Um negócio precisa crescer, prosperar, pagar seus salários e o sistema tributário, ele hoje é peça fundamental. Falávamos no início, muita gente não gosta, né? Um tema que eu costumo dizer, tributo é a regra do jogo. Quem vai empreender, quem vai ter um negócio, ele precisa entender de tributo. Vai ser um empresário, ele tem que saber, além do produto dele, daquilo que ele faz, de gestão de pessoas, ele tem que entender da parte tributária. Mesmo muito bem assessorado, quem dá a canetada final, quem assina é ele, a decisão é dele. Né? Então ele, claro, pode buscar em cima de uma assessoria e um parceiro, ele tem que fazer isso, né? Mas ele precisa tomar a decisão final. E aí a gente vê um cenário que se desenha dentro da reforma que foi proposta, um período de transição, né? Que a gente fala aí talvez em 8 a 10 anos para você poder implementar esse sistema, onde teoricamente a gente vai conviver com 2 sistemas. O atual, que é tudo isso que a gente falou até agora. Sem reduzir a carga dele. Exatamente, sem reduzir a carga, né? E você vai testando ali tal. Então,
preocupa muito esse fator, né? Preocupa muito. Um outro ponto que para mim é bem preocupante nesse estágio que a gente está é o fato de hoje a gente não ter ainda oficialmente qual seria a alíquota definida. A gente fala do que vai ser substituído, a gente fala aquilo que vai ser modificado, mas a gente não tem qual é o parâmetro. A gente não tem qual é o parâmetro. Então, como é que Quais a gente os vai fazer um critérios cenário? para isso? Quais são os critérios? Essa alíquota ela vai ser de 25 ou ela vai ser de 30? Porque isso muda a regra do jogo. Isso muda totalmente O a que, regra. digamos assim, já seria bastante pesado, né? 25% no imposto sobre consumo, né? É bastante alto. Se for aprovado em 25, por exemplo, Vicente, se tem que o Brasil ficaria em segundo lugar no ranking dos países que aplicam o modelo de valor agregado. Perderia apenas para um país da Europa, né? O problema, né, Tiago, é que 25 já está para trás, né? Nas discussões que se falam acerca das alíquotas, sobre esses critérios, né, de cálculo do que seria essa alíquota, envolve, né, um pouquinho do que se falou através das projeções do Ministério da Fazenda, né, nesses cálculos, de que, dependendo da quantidade de situações que tenham carga tributária diferenciada, nós teremos também alíquotas diferenciadas. Por quê? O sonho do brasileiro é redução de tributos, né? Redução de tudo isso que é pago. Contudo, está muito claro isso nas propostas, né, de reforma tributária, de que o foco é não reduzir a carga tributária. Então, se nós conseguirmos só manter a carga tributária, os brasileiros, né, a ponta, já ficam felizes, né, que conseguiram obter isso. E então vai depender muito disso, porque nós sabemos que no nosso país é muito lobby. Então, eu sou de um certo setor e eu quero que a minha carga tributária continue a mesma. Eu não quero majorar. Independente dos outros, né? Independente dos outros, eu estou pensando no meu setor. E brasileiro tem muito disso, né? Então, eu quero manter a estrutura tributária agora. E a partir do momento que se fala numa reforma tributária, que há mudanças significativas, né, em toda a estrutura tributária, é uma outra visão do direito tributário, da legislação tributária, nós temos que pensar num conjunto. E é essa preocupação que me causa agora também, porque nós estamos olhando para situações pontuais nas discussões tão importantes e pensando que cada vez que algum setor tiver uma redução, algum afago legislativo, falaria assim, nós vamos ter um aumento na alíquota total, né? Então, a alíquota única, que seria a ideia do IVA, né, do imposto sobre o valor adicionado, que no final você vai saber qual foi a origem, quanto foi o imposto, enfim, buscando essa transparência, nós vamos ter um sério problema, porque cada um vai pagar mais ainda por conta de algum benefício que tenha a algum setor, né? E não achando isso ruim de forma alguma, só trazendo aqui a situação atual dos projetos, né, de emenda constitucional, e nós vamos ter um resultado astronômico para o consumidor, porque nós temos que compensar e manter a carga tributária. Parênteses, já vou passar para você, mas só um parênteses sobre o que a doutora Márcia falou. Eu quero deixar aqui um recado bem claro para o empresário. Você não vai pagar menos imposto, como a doutora Márcia falou. Você nem pode pagar, sabe por quê? Porque existe uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que diz que o quê? Que para todo o gasto do governo, você deve ter uma arrecadação. Então, enquanto o gasto do governo, ou seja, todos aqueles gastos obrigatórios que nós falamos lá no começo, forem elevados, nós precisamos ter uma carga tributária condizente para poder pagar. Do contrário, os governantes podem sofrer impeachment, crime de responsabilidade fiscal. E a oposição está sempre de olho nessas questões, né? Para que no primeiro momento eles possam acionar. Então, não vai haver redução de carga tributária neste momento. Por quê? Porque não vai haver reforma administrativa nem redução do custo Brasil. Tu podia ter dado essa notícia de forma mais leve. Ou deixar para o final, né, Elon? Essa mesa não tem como ser leve, né? Ela é pesada ao natural. Mas a gente né? tem que deixar o pessoal ciente, né? Ciente. Não vai haver redução de carga tributária. E eu acho que eu traria... Desculpa, Tiago. Não, por favor. Eu traria uma questão assim, nós temos um momento tão incerto, né? Talvez quem vai estar ouvindo isso vai dizer assim, nossa, mas eu esperava que vocês me esclarecessem muito mais coisas. Acho que a única coisa que a gente tem certeza está em andamento, tem muita coisa estruturante para ser definida pelo Senado, né? Repassando coisas extremamente estruturantes para o Senado, que é um colegiado num fórum muito menor do que a Câmara de Deputados, né? Num momento que nós temos prestes a 2/3 do Senado tá
está mudando, né? Então, nós deixamos para o Senado, de certo modo, definir essa alíquota que aí, como a Márcia trouxe, já não é mais talvez o 25%. Então, temos muito para acontecer, mais de 100 emendas, você comentou, né, Márcia? 193 precisamente até o dia 20/9, quando a PEC, né, que é a 45 de 2019, que juntou com a 110 de 2019 e a 46 de 2022, então todos os 3 projetos estão tramitando juntos, com ênfase, né, ao que se esperava, que é a emenda 45 de 2019, que surgiu na Câmara dos Deputados, para, na sequência, acredita-se que dia 4 de outubro já passe a primeira votação, né, do primeiro turno, que são necessários 2 turnos em cada uma das casas, tanto no Senado como na Câmara de Deputados, que já passou, e com tanta emenda, né, 193 atualmente, com certeza volta à Câmara de Deputados para novamente ter 2 novas votações com aprovação em 3/5. Se a expectativa é que em novembro isso conclua, para que dezembro a gente tenha já finalizado, seja possível, de certo modo, né? a emenda constitucional para que em 2024 a gente já esteja com ela rodando concomitante, como já foi falado. É muita coisa em aberto, de certo modo difícil de falar assim, qual é exatamente qual é o efeito. A única certeza vai ter aumento da carga tributária, né? Vai ter setor que vai ser beneficiado, sim. Há um movimento grande. Por exemplo, as cooperativas são um segmento que não estava no projeto original estruturante e aí conseguiram efetivamente trazer para dentro um trabalho no sentido de que o ato cooperativo não seja tributado, esteja fora do campo de incidência. Os produtos primários, né? Em partes o agronegócio, né, esteja não sendo tributado ou menos onerado, cesta básica, mas aí começa a entrar no nível de detalhe tão técnico que efetivamente a gente vai saber se efetivamente tudo acontece até o final do ano. Supostamente, se acontecer assim, nós não precisamos nem se preocupar com 2/3 do Senado que vai mudar, né? Supostamente, né? Eu penso que é um ponto relevante a gente trazer para a mesa, porque a nossa economia ela é bem diversificada em Chapecó, mas a base é o agro. Então, é importante, até porque traz segurança para todo o empresariado, saber como o agro é impactado por essa reforma tributária. E eu costumo dizer assim, eu diria assim, nós estamos aqui numa carga tributária, né? Vai aumentar? Vai. Talvez vai ter segmento, então, que vai ter um benefício, mas vai descer aqui. Não vai ser daqui para baixo. Então, infelizmente, vem a falta do SPED público para dizer assim, onde é que está indo esse dinheiro e aumenta a arrecadação, né? Então, cresce necessidade, cresce né? necessidade. E descer aqui, outro sobe aqui, né? Então, nós temos o quê? De certo modo, o agronegócio, né? As cargas tributárias, no geral, vão aumentar. Talvez, né? Supostamente, o Simples está assegurado. O Simples, ele estaria mantido, mas ele tem um problema de competitividade. Por quê? Exatamente. Né? Ele mantém o regime, no texto, falamos do texto válido que saiu, vamos dizer assim, da Câmara para o Senado, porque isso pode passar por alteração, claro, né? Mas ele mantém o regime, dá uma opção para que a empresa do Simples ela possa entrar, né, nesse regime normal dos tributos, né, que é o débito e o crédito ali, e aí passar, obviamente, o crédito para quem adquire. Só que se a gente está falando aqui que vai haver aumento de carga tributária, a lógica que já se mostra é que não valeria a pena ele optar. Só que aonde a gente esbarra hoje na questão da competitividade é o seguinte, que uma empresa do Simples que não opte né, que não faça a opção de recolher os impostos ali da reforma a parte do regime unificado, ele vai poder passar um crédito apenas daquilo que ele recolher no Simples. Que aí são alíquotas menores. Ou seja, hoje, no regime que a gente tem atual, vamos falar de PIS e COFINS, que são 2 tributos que fazem parte, né, que seriam substituídos pela reforma. Hoje as empresas do Simples que vendem, né, ou prestam um serviço para uma indústria, por exemplo, maior, ela permite o crédito integral. Igual se a indústria adquirisse de um médio ou grande prestador de serviço ou vendedor. E que na reforma isso vai ser restringido. Então, veja, as empresas maiores, elas vão fazer conta para saber se vão adquirir do Simples ou não, se for mantido dessa forma. E aí, o que vai acontecer?
Se for mantido assim, a empresa do Silvio vai ter que trazer o preço para baixo para compensar, teoricamente, essa diferença. Que é um problema que já existe hoje quando a gente fala de ICMS. Né? Então, apesar de se mantermos simples, temos que olhar muito bem os detalhes para ver se isso não vai impactar. E só contribuindo uma parte, quando a gente falava de carga, né? Não ter a alíquota definida, ou se tiver, ela vai subir. Quando a gente fala de carga, a gente está falando da representação do peso desse novo tributo. E aí a gente tem a figura da não cumulatividade, que no Brasil a gente tem um histórico não tão favorável, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque apesar da PEC ela trazer no seu texto o regime da não cumulatividade pleno, só tratando fora itens de consumo pessoal, a gente tem na história aí recente, o ICMS, por exemplo, ele tem por base ter o crédito em cima de todos os insumos que você tem ligados à tua atividade. Né? No entanto, por meio da lei complementar, os créditos de material de uso e consumo, por exemplo, numa indústria, eles estão vetados. Está sendo postergado o aproveitamento deles sempre para frente. Ou seja, o que está repercutindo isso? Aumento de carga. Então, mesmo que às vezes não se tenha um aumento da alíquota, se a gente tiver vedação no direito à não cumulatividade, a não se acreditar, nós vamos ter aumento indireto de carga tributária. E que no final se torna direto. Vamos dizer assim. E eu traria talvez um complemento à tua fala, assim, então nós temos o quê? O ponto vai ser até do exemplo, até quem tem uma receita de aluguel hoje não estava tributada pelo ICMS, agora o IBS vai dizer, o ponto aumentou, ou literalmente, se nós estávamos aqui em base, agora fez o 360 graus total, né? Então, vai ter uma ampliação extensa em relação à base de cálculo, com, de certo modo, uma dupla incidência, cuidar com a expressão dupla incidência, mas a União, que é a fatia dela, que é na substituição do PIS e COFINS e do IPI, e aí talvez eles dizem, não, mas 25% tá ok, porque o teu IPI seria 10%, o PIS e COFINS 9,25%, já deu que... Tá, mas nem todo mundo pagava o IPI, né? Nem todo mundo pagava o IPI. Nem Então, todo assim, mundo pagava ICMS. Né? então você tem a União querendo a fatia dela, os estados e os municípios vão também ter uma incidência. Então, uma receita de aluguel, supostamente, ela até então era tributada de forma pontual lá no imposto de renda, né? Alguma coisa, eventualmente, PIS e COFINS. Agora não, ela está tanto para a substituição do ICMS e o ISS, quanto para o PIS, COFINS e o IPI, porque a base de cálculo deixou de ser, no exemplo ICMS em si, sobre a circulação da mercadoria. Claro que tem, né, não só a circulação física, mas agora nós estamos falando, praticamente tudo vai ser tributado. Diríamos, inclusive, aqui, o grande ponto, bom, vendi as cotas da minha empresa para o Robert, vai ter tributação. Bens, então, direitos, né? Bens, materiais direitos, e materiais, serviços, tudo isso vai tributar. Então, a gente começa assim, né? E aí vai do pequeno empresário ao grande empresário, mas também a pessoa física também vai ser diretamente impactada. Claro que tem aí uma questão do imposto de renda, talvez um cálculo, mas nós temos uma situação que talvez trazendo um pouquinho disso para o empresário realmente ver, nossa, o negócio nada mais entra sem tributação, nada mais sai sem tributação. A não cumulatividade supostamente resolveria, faria com que o efeito da carga tributária fosse você pagar somente sobre a diferença. Mas quando a gente tem um aumento, uma redução, um aumento da alíquota mestre, com algumas reduzindo e não quero perder a arrecadação se um segmento for beneficiado, tem uma conta lá no final que eles querem que feche. Marta, e tentando também colaborar, quais são esses tributos, né, que seriam substituídos para a gente colocar um pouquinho de objetividade no meio de tanta incerteza, né? Nós temos, então, a substituição de 5 tributos. Isso aí. 3 federais, né? O IPI, a COFINS e o PIS. Que mudariam para uma contribuição que já traz, né? Sim. Aí também teríamos um imposto estadual, que é o ICMS, e o ISS, que é municipal. Imagino como os municípios estejam apavorados, não vamos entrar nessa parte do poder público, mas realmente uma preocupação muito grande, né? Porque vai para um bolo maior e depois isso vem para o menor, para o município. Mas então, essa eles preocupação. já encontraram o jeito para resolver isso, tá?
O IPTU vai ser o prefeito pode baixar uma lei dizendo que o IPTU é tanto. Por decreto, né? A permissão vai ser por Então, já decreto. Que beleza. Não precisa mais. Nós vamos Mais um entrar nos item de impostos preocupação, né? Os tributos alterados. Vamos tentar manter a nossa... Os 5 tributos. Os 5. Não vamos contar ainda do monte de alteração de IPVA, do monte de alteração de deixar IPTU. fora, Vamos... senão a gente Esse vai... esse é um próximo podcast. Eu acho que vai ser um bom. E esses 5 tributos seriam, então, substituídos por 2 tributos, como já mencionou a Marta, 2 tributos de valor adicionado, o IBS e o CBS. O CBS é o federal, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é Estado e município, que chama Imposto sobre Bens e Serviços. E, além disso, nós teremos ainda um imposto seletivo federal, que é esse terceiro imposto, então de 5 surgiriam, a princípio, 3, né? Vou falar bem rapidinho assim. E esse imposto seletivo, ele trata de bens de consumos que devem ser limitados, cigarros, bebidas, né? Citando esses inicialmente, Prejudiciais à saúde. Prejudiciais Vamos à até saúde. abrir aspas aqui, porque daí vai depender muito da interpretação, né? Ainda voltando ao que o Tiago estava nos falando, é muito importante nesse momento que todas as categorias, todos os setores busquem o seu macro, né? Então, falando de Associação Comercial e Industrial de Chapecó, quem nos representa também, né? Quem está à ponta? A Confederação Nacional de Associações Comerciais e Empresariais, a CACB, que está fazendo um trabalho muito bacana diretamente na Câmara, no Senado, né, levando propostas de emendas, buscando então trazer essa coletividade, né, evitando esse setorização muito, né, mas trazendo pontos que muitas vezes nós pensamos que o controle, né, tributário nacional, quando se tem uma intenção de não reduzir carga tributária, né? Se isso já existe, se tem números, se tem os dados, é um contrassenso quando nós precisamos deixar rodar esse novo sistema, né, essa reforma, para daí sim, não se sabe quando, nós definirmos qual a alíquota. Porque o foco da reforma agora, de tudo isso que a gente está falando, é não reduzir a carga tributária. Então, veja como a gente está num horizonte, num poço fundo, né, num poço negro, onde a gente não tem a informação de quem deveria trazer, mas dizendo assim, eu não sei qual é a alíquota e lá para frente nós vamos definir. Então, isso realmente causa preocupação. Certo. Nestas ações da CACB, uma informação recente que nós temos é de que, claro, né, no projeto de emenda constitucional, não está definido ainda, mas entre as emendas que foram trazidas pelo Senado, conseguiu-se colocar a cesta básica, que é um acalento aí, então, para o agro, né, pensando nessa situação que envolve a nossa região, o nosso estado, né, o Simples, com todas essas vicissitudes, a Zona Franca de Manaus já está bem andada nesse sentido, e aí se discute outros setores, como educação, saúde, vejam quantos pontos importantes de serviços que tinham uma alíquota muito menor. Graves, enfim. E agora? Esse é o problema de uma reforma tributária mal pensada, né? Porque a exceção acaba virando a regra. E daí nós vamos cair na mesma situação que nós temos hoje, né? O que lá atrás, consolidado na Constituição de 88, mas na verdade criado lá pelo CTN, lá em 65, né? O que num primeiro momento parecia até um sistema tributário que atendia, né, o princípio da capacidade contributiva, solidariedade, etc. Ao longo do tempo e principalmente por ordens, né, vindas de conselhos administrativos, de órgãos administrativos, da própria Receita, né? Olha quantas instruções normativas nós temos para averiguar. Isso tudo acabou ficando complexo, né? E com certeza nós vamos acabar caindo, como a Márcia falou, no mesmo poço negro que nós estamos hoje, no mesmo poço, nós vamos chegar lá. Porque nós não vamos ter segurança jurídica nenhuma, com certeza virão milhões ou milhares de instruções normativas para fazer com que o empresário tenha que se adequar a normas, às vezes que não tem sentido nenhum, e indiretamente no meio desse bolo, infelizmente a gente sabe que acontece bastante de você acabar pagando além daquilo que você deve, ou às vezes pagando em dobro, mesmo que você não deva pagar, porque evidentemente você não tem como ter o controle sobre um sistema tão complexo como é hoje, né? Muito bem, falamos aqui sobre como isso arrepia, né, o empresário, falamos sobre
quais as necessidades da reforma, falamos também sobre o momento que ela está, quais são os próximos passos, os impactos. Trouxe clareza, com certeza, mas fica uma pergunta, né? Uma dica de vocês agora. Eu, empresário, né, olhando esse panorama como um todo, que a gente trouxe aqui na mesa, né? O que eu faço? Qual que é a orientação, a dica que vocês dão para os empresários que estão nos ouvindo? O que eu já posso ir fazendo? Como que eu posso me preparando, me estruturando para quando isso passar, eu já esteja um pouco mais preparado, seja mais forte para dar conta de tudo isso? Eu quero ver a dica de todos, por favor. Se eu puder começar, só em respeito às mulheres aqui, talvez a gente pode, até para facilitar, né, para o nosso ouvinte aqui, vamos segmentar por atividade, né? Vamos começar pelo MEI, por exemplo, né? Muito MEI fica, tá ouvindo o jornal, aí o que vai mudar? Teoricamente, para o MEI, não há nenhuma alteração na reforma. Se discute aí algumas alterações no regime do MEI, mas a reforma, a princípio, não abrangeria, né? Simples Nacional, continuaria o regramento apenas com esses aspectos, né, que a gente trouxe de possibilidade de limitação para quem adquirir produto, né? A indústria, aquela indústria que tem hoje a incidência do IPI, teoricamente, por que a gente fala teoricamente? Justamente pela falta de dado ainda hoje e de estudo, né? O próprio relator que recebeu, né, a PEC no Senado, o Eduardo Braga, o primeiro ponto que ele indicou, ele disse assim, olha, cadê o estudo do governo, né, da parte técnica do governo, sobre o impacto da reforma nas atividades? Não tem, oficialmente falando. Existem estudos esparsos, né? O IPEA faz alguns, existem alguns estudos das associações que representam cada atividade, mas não tem um fixo. E cada um com critério e com um ponto diferente. Eu vi 2 estudos, um do IPEA e um de uma associação, né, que representa os supermercados, que trataram do mesmo tema. Um dizia que a carga aumentaria 24%, o outro dizia que aumentaria 70%. Entende? Então, justamente essa falta de clareza também prejudica esse ponto, né? Mas para a indústria, aquela que tem o IPI, que hoje, né, tem incidência não conta com benefícios fiscais, a tendência é que a reforma traga um equilíbrio. Ela não teria prejuízo, porque ela, via de regra, tem alto peso de crédito sobre os insumos, com a saída, então não teria. Parte industrial, que tem benefícios, como as nossas agroindústrias e tudo mais, é preocupante. Porque, teoricamente, esses benefícios eles podem ficar à margem da aprovação. Pode ser colocado todo mundo no mesmo cesto. Você pode tratar produto importante, produto alimentício, igual você trataria, por exemplo, uma joia, um relógio. Mas, né? Por exemplo, os benefícios fiscais de ICMS, os seus impactos supostamente acabariam. Então, se isso é o que estava fazendo a minha margem dar um fôlego, isso é extremamente... Então, isso é extremamente importante, né? Esse setor industrial primário precisa ficar atento. Claro que alguns produtos, né, alguns segmentos já estão previstos lá de ter uma redução de 60%, ou alguns com isenção, mas é muito genérico. Como isso vai ficar a cabo depois de uma regulamentação por lei complementar posterior, sem texto ser discutido agora, isso pode ser restringido. Pode-se entender que um produto primário, ele começa aqui e termina no meio, ele não abrange os demais. Então essa é uma preocupação, né? O comércio, ele também precisa se preocupar, porque teoricamente, como a Marta comentou antes, é um segmento que hoje não paga IPI. Mas ele vai ser envolvido dentro de uma alíquota que pode ter também um pedaço de cálculo do IPI ali, né? Então, preocupa também, né? E o serviço nós temos que dividir em 2 etapas, né? O serviço de saúde e educação, teoricamente, eles já estão previsto uma certa redução dessa carga geral, né? São já disciplinados. Isso, claro, falando... daquilo que saiu da Câmara e foi para o Senado, né? Agora, os serviços em geral, que não estão lá abrangidos, há estudos que mostram que a carga pode aumentar em 200%. Né? Então, pode ter pesadamente um aumento de carga fiscal. E aí, qual que é a justificativa? Dizem o seguinte, não, mas o serviço ele vai repassar para quem contrata esse crédito e automaticamente isso vai se diluir. Só que na prática não é isso que acontece. Né? Por quê? Porque isso aqui vai representar em preços. Mesmo que esse serviço componha um processo produtivo posterior, ele vai
gerar custo e esse custo Vai ser repassado, né? Então, preocupa muito o setor de serviços. E o agronegócio, né, o produtor rural, vamos dizer assim, ele também tem que ficar atento a esse momento, né, porque está previsto na PEC uma não incidência, talvez, para aqueles que eles entenderem que são os pequenos produtores, né, com uma produção aí, se fala de 3.600.000, já tem discussões de dizer que tem que ser 2 milhões para fechar a conta, então ainda está, outros estão dizendo que vai ser através de uma emenda colocado que o agronegócio, o produtor rural poderia ficar fora, talvez tenha um regime especial em cima disso, mas se for aprovado da forma como está, quem estiver acima de um limite de produção estaria abrangido também por uma tributação que hoje não existe, né? Ampla. Então, isso preocupa por quê? Porque a falta de competitividade, né? Claro, aí muita gente me diz, então, Thiago, tudo que você está falando, a reforma só tem coisa ruim. Não, né? Podemos dizer assim, existe lá a previsão de não ter incidência sobre exportação. Isso é muito importante, né? Porque o nosso produto manter uma imunidade manter uma imunidade, né? Um direito, uma garantia, porque o nosso produto ele tem que ser competitivo lá fora, né? A questão de ser as contribuições e o imposto, ele vai ser por fora. Então, isso vai dar, de certa forma, mais transparência, mais clareza, porque hoje, no nosso sistema atual, a gente tem os impostos por dentro, né? Então, quando você paga ICMS, ele está dentro do próprio preço. Sim. Quando você paga PIS e COFINS, ele está dentro do próprio preço. Então, quando você paga ISS, ele está dentro do próprio preço. Então, isso, de certa forma, dificulta um pouco a questão de você visualizar qual é a carga efetiva que você tem, né? Então, essa seria um fator importante. E a própria previsão de poder ter regimes especiais para algumas atividades, né? Setor de serviço, talvez o setor de imóveis, as cooperativas, como a Marta comentou, né? Que vão poder ter um regime à parte. Isso vai ser importante. O brasileiro não vai conseguir trabalhar com regra geral, infelizmente. Ele vai ter que trabalhar em cima das exceções. Então, a dica que eu dou para todo empresário que me procura é assim, fica atento, né? Busca as entidades que te representam, né? As entidades empresariais, para que elas atuem, porque elas tenham contato político, porque o momento agora é político. São decisões políticas. Então, a gente precisa estar atuante. Com a SIC, a gente está atuando muito forte, né? Buscando, se atualizando em contatos, para poder levar, né, essas preocupações para a discussão. Porque o momento é agora. Legal. Marta, qual que é a tua dica? Acho que ele já resumiu todas. Tem que se preocupar e ficar atento, né, Thiago? Não tem muito que... Tem que fazer parte da rotina do empresário. Momento, assim, é um momento de muita insegurança, porque a gente está chegando e dizendo, empresário, haverá aumento de carga tributária. Então, se você já tem uma margem apertada, se você já não dormia direito, infelizmente, a gente não trouxe algo que vai dizer que a gente trouxe um remédio para dormir bem, né? Então, o ponto é um momento político, é um momento que até o final do ano, talvez a gente volte para um momento mais técnico em janeiro, né? Vai dizer assim, vai clarear para o empresário, maior certeza, que daí vai dizer assim, qual é o impacto real para ele? Hoje a gente pode dizer, tem um aumento grande que vai haver de carga tributária, principalmente para prestação de serviço. Bacana. Márcia. Bom, Thiago foi bem pontual, né? Cirúrgico, diríamos assim. Eu só acrescentaria duas situações, né? Para o empresário é acostumado a lidar com essas vicissitudes, né? Então, tem esse momento que a dificuldade talvez faça com que o próprio empresário, que a própria população, ela se volte a entender um pouco melhor tudo isso que acontece no nosso país e amadureça, e que cresça com isso. E que essa discussão, talvez esse sistema rode, né? Seja exitoso, vamos torcer, porque somos brasileiros e acreditamos, né? De que ele seja melhor elaborado, porque isso não é definitivo, nada é definitivo, né? Principalmente quando a gente fala em legislação no Brasil. Mas esse amadurecimento da população e dos empresários e entender melhor o que está acontecendo e não simplesmente delegar profissional de contabilidade, jurídico, né? Essa composição de preço, ele tem que estar muito atento, porque é o negócio dele. Então, essa é a dica e, claro, voltando-se para as suas associações, aqui, né, falando da ASIC, que está aí levando essa informação e trabalhando junto, né, com o empreendedor para fins de melhorar a informação e também deixar tudo um pouco mais claro dentro do cenário que nós vivemos. Muito bom. Vicente. Bom, tem duas questões que eu acredito que nós possamos trazer, duas mensagens finais, né? A primeira também, como já falada, né, pela Marta e pela Márcia,
Faça parte das associações civis das quais te representam na sociedade organizada. Atue politicamente, mesmo que você não tenha um cargo eletivo. Esteja presente, seja um associado ativo da associação comercial e nos ajude a levantar essa bandeira, expondo as suas preocupações em relação àquilo que você no seu dia a dia constata. Porque às vezes a sua preocupação enquanto empresário é a preocupação de outros milhares de empresários. E evidentemente que um parlamentar, seja um deputado ou um senador, ele, salvo exceção de ele ser empresário, muito provavelmente ele não tenha esta vivência que eu sempre digo da encostar a barriga no balcão, né, colocar o pé no chão da fábrica. Eles não têm essa vivência. Eles não sabem qual é de fato o custo real de uma empresa. Então, acredito que o primeiro recado seja esse, né? E acredito que vai ser o recado trazido também pelo Elon, nosso vice-presidente. Faça parte desses movimentos, atue politicamente. E o segundo é, talvez, trazer uma mensagem de alento aí no meio de tanta incerteza, no meio de tanta negatividade, de certo modo, né? Que o brasileiro, ao longo da história econômica recente, sempre foi muito resiliente diante das situações que se apresentaram. Desde a época do período da hiperinflação até o período ali da crise do início dos anos 2000, crise do dólar, o brasileiro ele sempre teve a capacidade de continuar produzindo e fazer com que o país crescesse, apesar dessas vicissitudes, dessas dificuldades. Então, apesar de nós trazermos essas mensagens aqui, que ainda são um pouco nebulosas, o que talvez eu falaria para o empresário tem a ver com a capacidade de ele continuar acreditando no seu sonho. Porque se ele é um empresário, ele, de certo modo, tem um sonho de crescer, um sonho de gerar empregos, um sonho de gerar renda, né? E nós não devemos desistir disso por causa independentemente do modelo tributário que nós estamos aí, porque existe um jargão muito forte que dinheiro chama dinheiro, né? E riqueza atrai riqueza. Então, quanto mais nós trabalharmos, quanto mais nós nos esforçarmos enquanto empresários, mais nós vamos conseguir arrecadar, mais nós vamos conseguir gerar emprego, mais nós vamos conseguir gerar renda, mais nós vamos nos relacionar com outros empresários, gerar conexões de valor. E acredito que, embora seja muito importante que nós saibamos qual é de fato a carga tributária da nossa empresa, nós talvez devamos nos preocupar neste momento em continuar tentando crescer, né? Para que o nosso bolo fique maior, como a gente sempre fala, né? O nosso bolo fique maior e a gente consiga levar aí o legado da nossa empresa e do nosso negócio para frente, independentemente de qual seja o modelo tributário aplicado. Então, nós, enquanto empresários, crescendo, com certeza a sociedade vai crescer, e embora não seja desejável que haja um aumento da carga tributária, e nós queremos sim que ela seja reduzida, que haja uma diminuição no tamanho do Estado, é importante que a gente siga em frente. Uma simplificação também. Exatamente, perfeito. Elon. Antes de falar para o conselho, né? Uma coisa que eu não deixei de falar antes, que é a respeito das exceções, né, dos benefícios, né? O quanto isso protege indústrias que talvez não sejam eficientes, né? A gente tem lá atrás, quando a indústria automobilística era protegida pela não importação, e aí precisou abrir-se o mercado para os nossos carros evoluírem, e a indústria automobilística continua sendo beneficiada, né? Continua sendo beneficiada. E quantos milhões que vão, aí sendo que o carro é tributado pesadamente, né, também. Mas outra coisa, a Zona Franca de Manaus também, muitas empresas têm lá só o endereço, né? E as coisas não vão para lá. Quanto isso prejudica o resto do país, quantas empresas que são prejudicadas em virtude desses benefícios. E que também vão aumentando a carga tributária dos demais para poder beneficiar alguns, né? Enfim, era isso. Bom, Tá registrado. Está registrado, obrigado. Conselho aos nossos, né, empresários, administradores, né, quem tem negócio, compra o saquinho de vela. Um bom travesseiro. Um bom travesseiro, se der para deitar, né? Mas, na verdade, assim, é o que todo mundo falou aqui. A gente vê o empresariado, muitas vezes, ele não busca se unir, né? Eles, um com receio do outro. Eu vou me expor. Vou me expor e tal. E, cara, se a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir colocar as coisas na nossa visão, que a gente tá vendo que tá errado. É a gente que carrega o país, é a gente que puxa a carroça, né? E que leva o país nas costas aí, junto, né, com os nossos funcionários, colaboradores. Então, a gente precisa se unir
para corrigir as coisas, né? E como o Thiago falou, nós dentro da SIC buscamos discutir, né, junto com a DOME, discutir, essa equipe que está aqui, enfim, né, discutir esses pontos, elaboramos uma carta, fizemos um debate, agora elaboramos uma carta que estamos enviando para todos os políticos, né, representantes do nosso estado, para que eles fiquem atentos sobre os pontos que nós estamos esclarecendo lá, muitos que foram expostos aqui, mas só isso não basta, né? Primeiro porque alguns políticos nem olham, né? Eles, principalmente de algumas correntes, né, ideológicas que acham que o empresário é o explorador, né? Então nós temos que cobrar mesmo, e a melhor forma de cobrança é nós estarmos juntos, né? Participarmos e cobrarmos, né? Então é isso que eu deixo o conselho, participem, se envolvam. Não adianta só ficar reclamando atrás do balcão. Isso não vai solucionar nada. Pois muito que bem. Que aula. Muito obrigado a todos vocês. Espero que a gente tenha atingido o nosso objetivo. Na minha percepção, sim, atingimos o objetivo de ser provocativos, de trazer lucidez, clareza com relação ao tema. E fica aqui o convite para que vocês procurem falar mais sobre o assunto nas suas rodas de amigos, nas rodas de empresário, nas rodas com os colaboradores também, porque precisa chegar na ponta, que esse impacto no final termina com eles, né? Todo mundo sofre nessa cadeia com o que está acontecendo. E também uma dica muito importante é procure estar bem assessorado, né? Se você não tem consciência, não tem conhecimento com relação ao tema, procure estar bem assessorado, né? Procure estar em uma entidade, procure estar com profissionais capacitados na área. E aproveitando essa deixa, também quero que vocês se despeçam, né? E também deixem assim um caminho, como os nossos ouvintes, quem nos assistiram, podem acessar cada um de vocês. Começando aqui pela minha esquerda. Pessoal, obrigada. Obrigada aí pela mesa. Com certeza a gente sai com um grande aprendizado. Esperamos ter contribuído com nossos associados aí da SIC. Então, nós, DOME, estamos aí nas redes sociais, estamos aí com atendimento presencial, escritório aqui em Chapecó e unidades em outras localidades aí do nosso país, com foco aí no agronegócio, né? Então, a gente está focado aí um pouco para esse berço que realmente entendemos que contribui muito para a gente estar aqui hoje, né? Então, deixo o convite aí para nos visitarem, para que realmente possam contar com a DOME aí para essas dores, essas demandas tributárias, esse entendimento, né, Thiago, aí, do contexto da reforma e como é que vai ser essa transição e se preparar para que aí, à medida que a gente for tendo essa clareza, a gente possa te responder, porque é provocante, né? Aí vem ele dizer, que conselho você deixa para o empresário? É difícil essa pergunta dele, né? Se fosse bola de cristal. Fácil, né? Em épocas que se fala em holding familiar, né? Tem tanta coisa rodando nova, né? No caminho. E um momento para talvez também entrar muito nesse ponto, já que daqui a pouco vem uma reforma tributária que pega muito isso, né? Então, o que a gente percebe é uma dica que vai conectar, vou tomar um pouquinho aí do teu tempo, Thiago, mas é o seguinte, agora é um momento que efetivamente até 2025, então nós temos praticamente 2 anos, que todo mundo tem que olhar para o seu cenário, da pessoa física ao empresário, à empresa de modo geral diante de muito provavelmente um texto que vem até o final do ano, a gente possa olhar e dizer o seguinte, o que efetivamente, de forma alinhada, com segurança jurídica, eu posso planejar para que eu tenha um menor efeito dessa carga tributária que vai vir em 2026. Então, para isso também, na pessoa física, a empresa de modo geral, a gente está aqui para contribuir. Muito bem, obrigado, Marta. Então, quero agradecer os colegas aí, me desculpar se às vezes acabei... Porque é um tema que eu sempre gostei muito da parte tributária, né? Desde quando eu comecei a atuar na minha carreira, jornada empresarial, eu sempre me direcionei para o lado tributário, porque entendi desde cedo que isso seria algo muito relevante para os negócios, né? Então, é algo que eu gosto muito, acompanho. E na condição, né, representando aí a SIC, nós temos, né, a nossa diretoria lá de assuntos tributários, então nos colocamos à disposição para esclarecimentos, né, dúvidas que, né, o nosso associado possa ter. E na condição, né, de diretor da Revoe Contabilidade, nós sempre estamos muito atualizados em cima daquilo que pode impactar no negócio do nosso cliente, já que nosso foco é resultado, né, a gente busca sempre estar levantando cenários daquilo que pode ser modificado. A primeira coisa que eu digo sempre é
como vai haver um período de transição, nós vamos ter um tempo para se preparar também. Não é algo que vai ser aprovado agora, já vai começar amanhã, vai haver um tempo, mas não é porque há um tempo que não precisa começar a ver cenários, a perceber, a ver alternativas. A gente já se reuniu com muitos empresários que têm já um foco de, dependendo do cenário, se for aprovado assim, eu vou agir dessa forma, se for aprovado assado, eu vou agir assim. E, ao mesmo tempo, fazendo só um gancho, a gente também tem que estar muito atento aos demais detalhes que estão mudando no aspecto tributário que não fazem parte da reforma. Né? Nós estamos diante de um momento de transformação de legislação fiscal, isso agora estamos falando fora da reforma, onde muitas coisas estão mudando. Tivemos aí um movimento, um exemplo, né, que as empresas estão no lucro real, nós tivemos um movimento na regra das subvenções, começou com uma decisão judicial e isso agora desceu para o nível de uma medida provisória que a partir do ano que vem, teoricamente, muda toda a forma de fazer. Estamos aí na iminência do fim do juros sobre capital próprio, que hoje é uma forma de você, de certa forma, quem está no lucro real também ter uma vantagem fiscal, né? Ter uma economia tributária. Então a gente está vendo que está se cortando muitas alternativas fiscais que estão fora do bojo da reforma. E isso precisa o empresário estar muito atento, estar acompanhando, porque são situações que às vezes impactam diretamente no negócio. Obrigado, Thiago. Então, agradecer a mais um podcast aí, né, Robert? E agradecer a todos que estão contribuindo aí, dando informações, né? E continuamos aí nessa atenção redobrada em cima da reforma tributária. Também agradeço a oportunidade, essa mesa tão seleta, tão disposta, né, a trazer esclarecimentos. Enquanto assessoria da entidade, né, da SIC, nós colocamos também à disposição o escritório Piccoli Advogados, para que, se houver alguma dúvida, algo que a gente possa esclarecer, né, acomodar tanta insegurança, né, estamos sempre à disposição no caráter orientativo, sempre visando que o empreendedor, que o empresário encontre o seu melhor resultado com todo este cenário que é próprio e típico do nosso país. Obrigado. Obrigada. Olha, o que eu tenho para dizer, né? Primeiro, agradecer também, né? Dizer, né, para o nosso empresariado e para todo mundo que nos ouve que prevenir e planejar é sempre melhor do que você remediar, né? É melhor você fazer um bom cálculo, você fazer um planejamento tributário, um planejamento contratual, sucessório, etc., antes de tomar qualquer tipo de medida que possa vir impactar, você tomar uma multa de 100%, 150% sobre o valor daquilo que você deveria pagar. Então, é importante que você seja bem assessorado e siga-nos nas redes sociais, @machadodarrocha.adv, lá eu sempre trago algumas dicas também para os empresários, enfim, de várias áreas do direito. Obrigado. Obrigado, Vicente. Obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu até aqui. E eu peço que, gentilmente, você curta, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais, na sua lista de amigos, porque assim você vai estar nos ajudando a ajudar mais pessoas, mais empresários e fazer com que a nossa cidade continue pujante no cenário nacional. Pessoal, muito obrigado a todos por hoje. Espero encontrar vocês no mês que vem com um novo assunto e com novos convidados também. Valeu, um abraço!